Yoriichi Tsukiguni, o personagem mais forte do universo de Kimetsu no Yaiba. Hoje nós veremos o seu passado e a sua história. O Yoriichi e o seu irmão Michikatsu nasceram no clã Tsukiguni, no período Sengoku, uma época em que os gêmeos eram considerados um mau presságio. O Yoriichi em particular nasceu com uma estranha marca de nascença na testa, o que fez seu pai declarar que o mataria. Mas a sua mãe ficou furiosa e acabou concordando que o Yoriichi deveria ser enviado a um templo para se tornar um monge quando fizesse 10 anos de idade. Apesar da crença de seu pai de que a marca era azarada, ele na verdade concedeu ao Yoriichi uma incrível destreza física e habilidade de ver o corpo das coisas vivas com transparência, sendo um mundo transparente. O Yoriichi cresceu de uma forma muito diferente do Michikatsu, recebendo comida e educação muito mais difíceis do que o seu irmão, e confinado em um pequeno quarto com 3 tatames longe do resto da casa. Até os 7 anos de idade, o Yoriichi era considerado surdo porque nunca falava e era constantemente encontrado agarrado ao lado esquerdo da sua mãe doente. Por causa disso, o Michikatsu achou ele lamentável. Mas ainda assim, seu irmão frequentemente escapava pelas costas do pai para conseguir ver o Yoriichi, até dando a ele uma flauta feita por ele mesmo como um presente para confortar ele. Um dia, nos seus 7 anos, Yoriichi sorriu e falou pela primeira vez, declarando sua intenção de se tornar um samurai como o seu irmão, pois depois de assistir seu irmão Michikatsu praticar golpes de espada, assustando Michikatsu. No entanto, o Michikatsu rejeitou esse sentimento, pois era bem conhecido que o Yoriichi seria enviado para o templo quando ele fizesse seus 10 anos. Mas ainda assim, um dos homens do seu pai, encarregado de treinar o Michikatsu, decidiu agradar um pouco o Yoriichi, mostrando-lhe uma postura simples. Inesperadamente, o garoto entrou em ação, depois de assumir essa postura, acertando 4 golpes em cheio contra o homem e chocando o seu irmão, que, apesar de sempre ter treinado, nunca havia acertado um golpe nele. No entanto, o Yoriichi não suportava a sensação de bater em alguma pessoa e renunciou ao seu objetivo de se tornar um samurai. Por causa disso, o seu pai decidiu mandar o Michikatsu ao templo ao invés do Yoriichi. Mas, após sua mãe falecer, o Yoriichi foi ao quarto do Michikatsu no meio da noite para dizer que ele ia para se despedir de seu irmão, pois ele havia planejado ir ao templo naquela noite. Ele mostrou gratidão ao seu irmão, afirmando que sempre o manteria em mente e carinhosamente guardou a flauta que o Michikatsu fez para ele. Depois disso, foi revelado para o Michikatsu que através do diário da sua mãe, que o Yoriichi sempre soube da doença da sua mãe e se preparou para partir na noite em que ela morreu, e a fim de proteger seu irmão e o seu sonho. Mas isso fez com que o Michikatsu ficasse com um ódio profundo pelo Yoriichi, que ele acreditava ser um gênio e sentiu muita inveja dele. Mas depois de Yoriichi fugir, ele não foi para um templo. Em vez disso, ele fugiu, querendo ser livre e conseguir garantir a posição do Michikatsu na sua família para suceder a família. Depois de ele correr rapidão, sem cansar, durante um dia e uma noite para as montanhas, o Yoriichi conheceu uma garota da mesma idade dele, chamada Uta, que a família inteira tinha morrido. Então, o Yoriichi decidiu morar com ela. E depois de 10 anos, o Yoriichi e a Uta se casaram e a Uta ficou grávida do Yoriichi. Um pouco antes do seu filho nascer, o Yoriichi saiu de casa procurando uma pessoa para fazer o parto, prometendo a sua esposa que iria voltar antes do pôr do sol. Mas no caminho, o Yoriichi ajudou um velho, perdendo tanto tempo
que ele decidiu voltar para casa e chamar uma parteira no dia seguinte. A essa altura o sol já havia se posto, e quando ele finalmente chegou em casa, ele encontrou a Uta e o seu filho não nascido deitados no chão, ambos mortos por um Oni. Isso chocou tanto o Yorite que ele ficou segurando seus cadáveres em seus braços por durante 10 dias, e só os enterrou depois que um Demon Slayer o convenceu a enterrá-los. E esse foi o motivo que fez Yorite pegar sua lâmina e se tornar um Demon Slayer. Futuramente, o Yorite e o Mijikatsu se tornaram incríveis, fortes caçadores, desenvolvendo seus próprios estilos de respiração. O Yorite usando a respiração do sol e o Mijikatsu usando a respiração da lua. O Yorite começou a treinar ensinar muitas pessoas sobre as técnicas de respiração que ele usava, mas nenhuma dessas pessoas chegavam ao nível do Yorite. E em vez disso, ele treinou seus aprendizes com um treinamento de respiração alterado e individual, atendendo às forças e fraquezas de cada um deles, fazendo as diferentes variações da respiração do sol. Depois que ambos ganharam a sua marca do caçador, o Yorite falou seu plano de ter um sucessor, apesar de seu irmão acreditar que ninguém poderia atingir o mesmo nível que ele. Futuramente os dois se separaram e o Yorite continuou se tornando mais forte caçador de Onis. Em algum dia de sua vida, o Yorite encontrou o Muzan, o Oni progenitor de todos os outros, que estava acompanhado de Tamayo. Foi nesse momento que, sem hesitação, o Yorite simplesmente foi para cima do Muzan, tascando-lhe a lambida. O Muzan, sem entender nada, não sabia como ele não tinha tempo para se regenerar. Então o Yorite corta ele em 1800 pedaços e queima 1500 dele em frações de segundo. Após isso, o Muzan, com seus últimos 300 pedaços restantes, saiu vazado dali, e a Tamayo começou a chorar, porque o homem que arruinou a sua vida ainda estava vivo. Mas o Yorite a acalmou, e a Tamayo começou a dizer que agora o Muzan começaria a ficar longe do Yorite para não apanhar de novo, e que também agora ela estava livre do controle do Muzan, já que ele estava enfraquecido. Logo após isso, alguns Demon Slayers disseram ao Yorite que o seu irmão Mijikatsu tinha traído a organização e se tornado o demônio Kokushibo, futuramente se tornando a Lua Superior 1. Isso fez com que muitos Demon Slayer queriam que o Yorite saísse do seu cargo, mas o novo chefe dessa época discordou disso. Mas o Yorite se sentiu muito culpado pelo que aconteceu. Apesar do seu tempo de vida ser de 25 anos, já que ele possuía a marca do caçador, o Yorite deu um jeito de burlar essa regra e sobreviveu até os seus 80 anos, onde ele enfrentaria pessoalmente seu irmão, que tinha se tornado o Lua Superior 1. Em apenas um golpe, o Yorite tenta matar seu irmão, cortando seu pescoço. O Kokushibo já começou a tremer na base, pensando que o próximo golpe seria o fatal, o que o mataria. Mas, infelizmente, o Yorite morre de idade em pé, e o Kokushibo, irritado, decide destroçar o corpo dele cortando-o. Mas, ao cortar o seu corpo, ele vê que a sua flauta que ele tinha feito para o irmão ainda estava ali. E em algum momento da sua vida, o Yorite se encontrou com um dos membros da família Kamado, que conseguiram fazer com que o Yorite, depois de muito tempo, sentisse uma alegria enorme. E com isso o Yorite ensina as técnicas da respiração do sol para eles, futuramente se tornando a dança do Deus do Fogo, onde o Tanjiro aprende todas as formas da respiração do sol futuramente. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve. Aproveita e dá uma passadinha lá no servidor Discord, e todo mundo que entrar lá vai poder ajudar na produção do roteiro e no tema de vídeo. Então não perde essa oportunidade, hein? Façam perguntas de mozeiros no comentário, pois eu farei um vídeo de perguntas e respostas respondendo as suas perguntas de Demon Slayer.
Ou se não tiver nenhuma, só faz um comentário bacana, beleza? E é isso. Falou. Eu quero um cheiro de pneu queimado. Eu quero contenção do lado. Cheiro de pneu, cheiro de carburador furado. Eu quero um cheiro